Imagine um lugar onde cada planta, animal e fruto conta uma história de sobrevivência. O Cerrado guarda segredos que vão muito além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Neste vídeo, vamos explorar as 3 linguagens que mantêm esse bioma vivo, os frutos que alimentam centenas de espécies, os animais que ajudam a preservar o equilíbrio da natureza e as plantas com adaptações surpreendentes para sobreviver em condições extremas. Considerado o segundo maior bioma da América do Sul e também o segundo maior do Brasil, o Cerrado é conhecido como a savana brasileira e abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Prepare-se para conhecer curiosidades incríveis e descobrir por que esse ecossistema é tão importante para a vida. Gavião carijó. Sobrevoando o cerrado com olhar atento e asas abertas, o gavião carijó é um dos animais mais emblemáticos do céu desse bioma. Adaptável e extremamente estratégico, ele pode ser visto planando em círculos enquanto observa cada detalhe do solo lá embaixo. Dentro do cerrado, esse predador exerce um papel fundamental no controle populacional de pequenos mamíferos, répteis, aves menores e até grandes insetos. Seu voo é silencioso, sua visão é precisa e sua paciência impressiona. Diferente de outros animais mais restritos, o gavião carijó consegue sobreviver tanto em áreas naturais quanto em ambientes modificados pelo ser humano, o que mostra sua inteligência adaptativa dentro do bioma. Ainda assim, sua presença indica equilíbrio ecológico. Onde ele caça, o cerrado ainda respira saúde. Ele é a prova viva de que o céu também faz parte da engrenagem vital desse bioma tão complexo. Anta. No bioma do cerrado, existe um verdadeiro colosso gentil. A anta, o maior mamífero terrestre do Brasil. Mesmo com seu tamanho impressionante, esse é um dos animais mais tranquilos e discretos do cerrado. Ela vive próxima a rios e áreas alagadas, onde encontra alimento e refúgio. Sua dieta rica em frutos, folhas e raízes transforma a anta em uma das maiores dispersoras de sementes do bioma, ganhando o título de jardineira do cerrado. Cada caminhada dessa gigante ajuda a regenerar áreas degradadas e manter a diversidade vegetal. Apesar de sua importância, a anta sofre com a perda de habitat e atropelamentos. Quando a anta desaparece, o cerrado perde um de seus maiores aliados naturais. Proteger esse animal é proteger o coração do bioma. Marreca de bico roxo. Discreta, delicada e cheia de personalidade. A marreca de bico roxo é uma das aves aquáticas mais encantadoras do cerrado. Esse animal vive em lagoas, brejos e áreas úmidas do bioma, sempre em grupos atentos. Seu bico de coloração intensa não é apenas um charme visual, mas um sinal de adaptação perfeita ao ambiente. A marreca se alimenta de insetos, sementes e vegetação aquática, ajudando a manter o equilíbrio desses ecossistemas. Dentro do cerrado, sua presença indica ambientes aquáticos preservados. Quando essas aves desaparecem, é sinal de alerta para o bioma. Pequena no tamanho, mas gigante na importância ecológica, a marreca de bico roxo mostra que cada detalhe do cerrado importa. Preá. Entre os animais mais discretos do cerrado, o preá é um verdadeiro mestre da sobrevivência. Pequeno, rápido e extremamente atento, esse roedor vive entre arbustos e campos secos do bioma. Seu corpo compacto e pernas ágeis fazem dele uma presa difícil. O preá se comunica por sons curtos e agudos, alertando outros indivíduos sobre perigos iminentes. Alimentando-se de vegetação rasteira, ele ajuda a controlar o crescimento de plantas e ainda serve de alimento para diversos predadores. Dentro do cerrado, o preá é uma peça-chave da cadeia alimentar. Sem ele, vários animais sofreriam impactos diretos. Ele prova que, no bioma, até os menores têm funções gigantescas. Curriola. A curriola, também conhecida como abiú do cerrado ou pitomba de leite. Esse nome vem do tupi e significa justamente isso: fruta que escorre leite. Ao ser cortada ou mordida, ela solta um líquido branco e espesso que lembra leite, mas calma, é totalmente natural e faz parte de sua estrutura. A curriola é uma fruta típica do cerrado com casca lisa de tom amarelo esverdeado e polpa branca, cremosa e incrivelmente doce. É uma das frutas do cerrado mais curiosas justamente por esconder tanto sabor em uma aparência simples. Mas não para por aí, ela também é uma bomba de saúde. Possui propriedades antioxidantes, antifúngicas, anti-inflamatórias e até fotoprotetoras. Isso mesmo, ela ajuda a proteger a pele dos danos solares. Por isso, comunidades locais usam a curriola não só como alimento, mas como remédio natural.
Pode ser consumida in natura, virando sucos cremosos, recheios de bolos, licores e sobremesas regionais. É daquelas frutas nativas do Cerrado brasileiro que precisam ser valorizadas, tanto pelo sabor quanto pelos benefícios para a saúde. Em um bioma tão seco e desafiador como o Cerrado, a curriola surge como uma prova da genialidade da natureza. Croada. Prepare-se para conhecer a croada, a jabuticaba amarela do Cerrado. Essa fruta nativa do Cerrado brasileiro é rara, pouco conhecida e tem aparência única. Casca amarela intensa com uma marquinha circular que lembra uma coroa. Por isso, em algumas regiões, ela é chamada de coroa de frade. Ela nasce de uma árvore nativa da espécie Mouriri elliptica e, embora pequena, surpreende no sabor. A polpa é doce, macia e deliciosa, apesar de ser mais escassa do que a jabuticaba tradicional. A croada é um daqueles frutos curiosos do Cerrado que quase ninguém conhece fora das comunidades locais. E talvez por isso ela seja ainda mais preciosa. Sua produção é limitada, difícil de encontrar, e está cada vez mais ameaçada pela degradação ambiental. Mas além de saborosa, ela tem valor ecológico. Suas flores alimentam polinizadores e o fruto, aves e pequenos mamíferos. É uma das frutas do Cerrado que simbolizam a riqueza escondida da nossa biodiversidade. Quem prova, dificilmente esquece o sabor delicado e diferente. A croada merece destaque nas feiras, nos quintais e na cultura brasileira, porque além de ser saborosa, é um patrimônio natural que precisamos preservar. Cereja do Cerrado. Uma das frutas mais incríveis do Cerrado brasileiro. Também chamada de cereja de jabuti ou grão de galo, ela vem de arbustos da espécie Eugênia clotziana, que crescem nos solos arenosos de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Apesar do tamanho minúsculo, essa fruta nativa do Cerrado tem grande impacto. Sua polpa macia é rica em vitamina A e compostos antioxidantes, o que faz dela uma aliada da saúde e da beleza. Pode ser comida direto do pé ou transformada em sucos, geleias, sorvetes e doces finos. Visualmente, é um espetáculo. Pequenas bolinhas vermelhas que parecem rubis naturais espalhados entre as folhas. E o sabor? Suave, frutado, com aquele frescor que dá vontade de comer mais um punhado. Infelizmente, a cereja do Cerrado ainda é pouco conhecida fora das regiões nativas. Mas ela é uma das frutas exóticas do Cerrado que merece atenção, cultivo e valorização. Se você ama descobrir sabores diferentes e naturais, essa pequena joia do Cerrado vai conquistar seu paladar. Abacaxi do Cerrado. Agora pense em um abacaxi, só que do tamanho da sua mão. Sim, isso existe, e se chama abacaxi do Cerrado ou ananás de raposa. Essa miniatura exótica pertence à espécie Ananás ananassoides, parente do abacaxi comum, mas adaptada ao clima seco e rústico do Cerrado. E não se engane pelo tamanho. Essa fruta típica do Cerrado tem um sabor intenso, com doçura marcante e uma acidez vibrante que dá um choque gostoso no paladar. Com apenas 10 a 15 centímetros, ela é altamente fibrosa, e por isso raramente é consumida pura, mas vira sucos regionais, doces rústicos e até tempero para pratos salgados. O abacaxi do Cerrado é um exemplo claro de como a biodiversidade do Cerrado é criativa. Transforma o que seria um fruto tropical em uma versão silvestre adaptada, menor, mas cheia de personalidade. Além disso, a planta ajuda na proteção do solo e serve de abrigo para pequenos animais. É mais uma daquelas frutas curiosas do Cerrado brasileiro que mostram o poder de adaptação da natureza. Se você gosta de frutas com sabor explosivo e visual fora do comum, o abacaxi do Cerrado é um verdadeiro presente da flora brasileira. Puruí. Com cara de fruta esquecida e sabor de doce da vovó, o puruí é uma das frutas do Cerrado mais desconhecidas e surpreendentes. Também chamado de goiaba preta ou marmelada, essa fruta nasce da planta Libertia edulis e tem visual curioso. Casca verde que escurece ao amadurecer, formato oval e polpa escura e densa que parece doce de marmelo natural. O sabor é adocicado, levemente ácido, e lembra compota artesanal, daquelas que a gente sente o cheiro de longe. Essa fruta nativa do Cerrado brasileiro é cada vez mais rara, devido ao avanço da agricultura e da pecuária, mas já foi muito comum nas roças e quintais do interior. Rica em antioxidantes, ela ajuda na prevenção do envelhecimento celular e é usada em preparos tradicionais como geleias, doces pastosos e até vinhos artesanais. O puruí é uma dessas frutas exóticas do Cerrado que pedem socorro. Precisam ser resgatadas, cultivadas e apreciadas antes de desaparecerem. É alimento, é história, é cultura. E, acima de tudo, é sabor puro da terra seca e rica do nosso Cerrado. Caliandra do Cerrado. A caliandra é uma das plantas mais emblemáticas do Cerrado brasileiro e não é difícil entender o motivo.
Conhecida popularmente como flor do cerrado, ciganinha ou esponjinha, essa espécie chama atenção pela aparência única de suas flores. Enquanto boa parte da vegetação do cerrado enfrenta os efeitos da estação seca, com paisagens mais amareladas e menos exuberantes, a caliandra surge como um verdadeiro espetáculo da natureza, trazendo cor e vida para o ambiente. Seu principal destaque está nas flores vermelhas vibrantes, formadas por dezenas de estames longos e delicados que criam a aparência de um pompom macio e volumoso. Essa característica faz com que a planta seja facilmente reconhecida mesmo à distância. Além de sua beleza impressionante, a caliandra desempenha um papel importante no ecossistema, atraindo insetos polinizadores e diversas espécies de aves. Por florescer justamente durante os períodos mais secos do ano, a planta se torna ainda mais especial. Em meio à vegetação castigada pela falta de chuva, suas flores intensamente coloridas criam um contraste impressionante. Não é à toa que muitos consideram a caliandra um dos verdadeiros cartões postais naturais do Cerrado. Sua capacidade de prosperar em condições difíceis demonstra a incrível adaptação das plantas desse bioma único e fascinante. Ipê do Cerrado. Poucas árvores são tão admiradas no Brasil quanto o ipê do Cerrado. Considerado um dos maiores símbolos da flora nacional, essa espécie pode atingir entre 6 e 14 metros de altura e se destaca pela transformação impressionante que ocorre durante seu período de floração. Durante boa parte do ano, a árvore apresenta folhas verdes escuras alongadas. No entanto, entre os meses de julho e setembro, acontece um fenômeno espetacular. As folhas caem quase completamente, deixando os galhos cobertos apenas por flores amarelas intensamente brilhantes. O resultado é uma paisagem de tirar o fôlego, capaz de transformar áreas inteiras do cerrado em verdadeiros jardins naturais. Essa estratégia é uma adaptação inteligente da planta. Sem as folhas competindo pela atenção, as flores se tornam muito mais visíveis para os polinizadores. Além disso, a coloração vibrante cria um contraste incrível com o céu azul e a vegetação seca típica da estação. Apesar de toda sua beleza e importância ecológica, o ipê do Cerrado enfrenta uma realidade preocupante. A destruição do habitat e a expansão das atividades humanas colocam a espécie entre as plantas ameaçadas de extinção em diversas regiões. Preservar essa árvore significa proteger não apenas uma das paisagens mais bonitas do Brasil, mas também parte importante da biodiversidade do Cerrado. Pau-santo. O pau-santo é uma das árvores mais fascinantes e aromáticas encontradas no Cerrado brasileiro. Ele possui porte relativamente pequeno, alcançando entre 3 e 6 metros de altura, mas compensa o tamanho com características verdadeiramente extraordinárias. Seu tronco geralmente apresenta formas tortuosas, típicas das árvores adaptadas às condições rigorosas do Cerrado. Porém, o grande destaque está em sua madeira extremamente perfumada. O aroma produzido é tão marcante que muitas pessoas o descrevem como uma mistura natural de pinha, pimenta e limão. Por esse motivo, a madeira é frequentemente utilizada como incenso natural. Além do perfume agradável, o pau-santo possui grande importância medicinal. Estudos e conhecimentos tradicionais apontam propriedades analgésicas e anti-inflamatórias presentes principalmente em suas folhas e cascas. Ao longo dos anos, essas características fizeram da planta uma aliada valiosa para diversas comunidades. Outro aspecto impressionante é sua resistência às condições adversas do bioma. Mesmo enfrentando períodos de seca intensa e solos pobres em nutrientes, o pau-santo consegue se desenvolver e desempenhar um papel importante no equilíbrio ecológico local. É uma prova de como o Cerrado abriga espécies surpreendentes que unem beleza, utilidade e adaptação em uma única planta. Quaresmeira roxa. A quaresmeira roxa é uma árvore que encanta qualquer pessoa que tenha a oportunidade de vê-la florescendo. Encontrada tanto no Cerrado quanto em áreas da Mata Atlântica, ela pode alcançar entre 8 e 12 metros de altura e é considerada uma das espécies ornamentais mais bonitas do Brasil. Sua copa arredondada e suas folhas verde escuras já chamam atenção durante todo o ano, mas é na época da floração que a verdadeira mágica acontece. Diferentemente de muitas árvores que florescem apenas uma vez, a quaresmeira costuma apresentar 2 grandes floradas anuais, uma durante o outono e outra na primavera. Nesses períodos, seus galhos ficam cobertos por flores arroxeadas exuberantes que transformam completamente a paisagem. O contraste entre o roxo intenso das flores e o verde da folhagem cria um espetáculo visual impressionante, tornando a árvore muito valorizada em parques,
jardins e projetos de arborização urbana. Além de sua beleza ornamental, a quaresmeira desempenha um papel importante para a fauna, oferecendo recursos para insetos polinizadores e contribuindo para a biodiversidade local. Sua presença demonstra como o cerrado abriga espécies capazes de unir valor ecológico e beleza cênica em uma combinação perfeita. Codorna do Nordeste. A codorna do Nordeste é um exemplo perfeito de adaptação extrema ao cerrado. Essa pequena ave vive rente ao solo do bioma, utilizando sua plumagem camuflada para se esconder de predadores. Apesar de voar, prefere correr, e corre muito. Sua dieta inclui sementes, insetos e folhas jovens, ajudando no controle natural do ambiente. Vive em grupos e possui um sistema de alerta coletivo, mostrando inteligência social entre os animais do cerrado. Mesmo sendo pouco notada, sua ausência afetaria diretamente o equilíbrio do bioma. A codorna mostra que resistência é uma das marcas registradas do cerrado. Anu preto. Entre os animais mais sociáveis do cerrado, o anu preto se destaca pelo comportamento coletivo. Vive em bandos organizados, onde todos cuidam dos filhotes, dividem alimento e protegem o grupo. Essa ave de plumagem escura costuma ser vista empoleirada em cercas e galhos, observando o movimento do bioma. Alimenta-se de insetos, pequenos vertebrados e restos orgânicos, ajudando no controle de pragas. Dentro do cerrado, o anu preto representa cooperação e adaptação. Ele mostra que sobreviver nesse bioma não é apenas questão de força, mas de estratégia coletiva. Queixada. No bioma do cerrado, poucos animais representam tão bem a força coletiva quanto queixada. Diferente de muitos habitantes desse bioma, ele nunca anda sozinho. Vive em grandes bandos organizados, que podem ultrapassar dezenas de indivíduos, avançando pelos campos e matas do cerrado como uma verdadeira tropa da natureza. Com corpo robusto, presas afiadas e um comportamento extremamente protetor, o queixada não foge fácil. Quando ameaçado, o grupo inteiro se une, formando uma linha de defesa impressionante. Esse comportamento torna o queixada um dos animais mais respeitados do cerrado. Sua alimentação é variada, incluindo frutos, raízes, sementes e pequenos animais, o que o transforma em um engenheiro ecológico do bioma. Ao revirar o solo em busca de alimento, ele ajuda a aerar a terra e facilita o crescimento de novas plantas. Além disso, é um importante dispersor de sementes, contribuindo diretamente para a regeneração do cerrado. Infelizmente, a caça e a destruição do bioma reduziram drasticamente suas populações. A ausência do queixada causa impactos profundos, afetando diversos animais e processos naturais. Ele é a prova viva de que, no cerrado, a união é uma das maiores estratégias de sobrevivência. Seriema. Elegante, alta e com um grito impossível de ignorar, a seriema é uma das aves mais emblemáticas do cerrado. Dentro desse bioma, ela atua como uma verdadeira sentinela natural. Com pernas longas e postura ereta, a seriema percorre campos abertos observando tudo ao redor com atenção absoluta. Entre os animais do cerrado, ela se destaca por um comportamento curioso. Apesar de ser ave, passa a maior parte do tempo caminhando no solo. Sua alimentação inclui insetos, pequenos mamíferos, lagartos e até cobras, que são dominadas com golpes precisos contra o chão. Isso faz da seriema uma reguladora natural de populações dentro do bioma. Seu canto alto ecoa a longas distâncias, marcando território e alertando outros animais sobre sua presença. À noite, dorme em galhos baixos, sempre alerta. A preservação da seriema significa manter vivo o som ancestral do cerrado, um bioma onde cada vocalização conta uma história de sobrevivência. Jaracatiá. Por fora, parece um mamão comum. Por dentro, lembra um maracujá. Mas o sabor do jaracatiá, também conhecido como mamão bravo do cerrado, é algo totalmente diferente. Essa fruta nativa do cerrado brasileiro vem da espécie Jacaratiá espinosa e tem casca alaranjada, textura firme e um interior amarelo vivo, cheio de sementes pretas. Mas atenção, o jaracatiá libera um leite ácido que pode irritar a boca se for consumido cru, então ele precisa ser cozido ou processado antes. Quando bem preparado, vira doces, compotas, geleias e até um doce cristalizado típico em regiões do centro-oeste. É uma das frutas curiosas do cerrado que encantam pelo sabor forte e pelas histórias populares que carregam. Além do sabor, sua árvore é cheia de usos. A madeira é leve e resistente, e até o tronco já foi usado para extrair uma seiva medicinal. Em tempos de seca e escassez, o jaracatiá se mantém firme, entregando alimento e cultura.
É mais uma joia esquecida que merece ser valorizada como símbolo da diversidade do Cerrado e da genialidade da natureza brasileira. Tamarindo do Cerrado. Diferente do tamarindo comum que você encontra em mercados, essa variedade nativa cresce em árvore de grande porte, podendo atingir até 30 metros de altura. Seus frutos são vagens finas, compridas e tortuosas, com uma casca frágil que se quebra facilmente quando seca. Dentro, há uma polpa marrom escura com sabor forte, ácido e astringente. É o tipo de fruta que te faz salivar só de pensar, mas também surpreende nos benefícios. Tradicionalmente usado pela medicina popular, o tamarindo do Cerrado é conhecido por suas propriedades digestivas, laxantes e até anti-inflamatórias. Rico em fibras e antioxidantes, ele ajuda o intestino a funcionar melhor e ainda combate os radicais livres. Em algumas comunidades do Cerrado, o fruto é fervido e transformado em xaropes medicinais. Já imaginou uma fruta que trata a prisão de ventre e ainda dá energia? Pois é, essa é uma das frutas nativas do Cerrado brasileiro que, além de exótica, mostra o quanto a natureza pode ser funcional. O tamarindo do Cerrado ainda pode ser usado no preparo de molhos picantes, doces regionais e até na culinária gourmet. Puçá preto. Se você nunca ouviu falar do puçá preto, se prepare para conhecer uma das frutas mais incríveis e diferentes do Cerrado. Também conhecida como jabuticaba do Cerrado, ela cresce em árvores de médio porte e copa pequena. Tem troncos tortuosos e uma casca bem grossa, que a protege das frequentes queimadas que ocorrem no Cerrado. Suas pequenas bolinhas pretas são disputadas por animais silvestres. Mas o puçá não é só para bicho. Essa fruta nativa do Cerrado tem sabor adocicado, leve, e é ótima para fazer sucos, geleias e até licor artesanal. A casca é fina e a polpa, embora pequena, é bastante suculenta. Rica em compostos antioxidantes, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico e tem propriedades anti-inflamatórias que a tornam funcional para quem busca uma alimentação mais saudável e natural. O curioso é que essa frutinha, apesar de ser uma das mais abundantes em algumas áreas do Cerrado, ainda é muito pouco conhecida fora das comunidades locais. Um verdadeiro tesouro escondido. O puçá preto representa a diversidade e a riqueza das frutas do Cerrado brasileiro. E aí, qual dessas frutas incríveis do Cerrado brasileiro mais te surpreendeu? Já conhecia alguma? Conta aqui nos comentários se você já viu ou provou alguma dessas delícias raras, ou se ficou com vontade de experimentar. Então, se você curtiu esse conteúdo e quer ver mais curiosidades sobre frutas, plantas e animais brasileiros, já deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Teiu. No solo quente do Cerrado, um verdadeiro sobrevivente pré-histórico caminha com confiança. O teiu. Esse é um dos animais mais adaptáveis do bioma, capaz de viver em áreas naturais, rurais e até próximas de cidades. Com corpo musculoso, língua bifurcada e comportamento atento, o teiu ocupa um papel essencial no equilíbrio do Cerrado. Sua dieta é extremamente variada, incluindo frutas, ovos, insetos, pequenos vertebrados e até restos orgânicos. Isso o transforma em um importante controlador biológico dentro do bioma. Além disso, o teiu cava tocas profundas, que acabam sendo usadas por outros animais, ajudando na dinâmica ecológica do Cerrado. Mesmo não estando entre os mais ameaçados, sofre com a caça e a destruição do habitat. Sua presença demonstra a resiliência dos animais que conseguem se adaptar às mudanças impostas ao bioma do Cerrado. Veado mateiro. Entre as áreas mais fechadas do Cerrado, o veado mateiro se move com leveza e discrição. Esse cervídeo é um dos animais mais elegantes do bioma, possuindo uma pelagem que se mistura perfeitamente com a vegetação. Solitário ou vivendo em pequenos grupos, ele depende da camuflagem e da velocidade para sobreviver. Sua alimentação baseada em folhas, frutos e brotos faz dele um importante dispersor de sementes, ajudando a manter a diversidade vegetal do Cerrado. Cada passo do veado mateiro contribui silenciosamente para o equilíbrio do bioma. Infelizmente, a caça e a fragmentação do habitat ameaçam esse animal, tornando seus encontros cada vez mais raros. Preservar o veado mateiro é garantir que o Cerrado continue sendo um bioma rico e funcional. Lobo-guará. No coração do Cerrado, dentro de um dos biomas mais ricos do planeta, vive um dos animais mais icônicos do Brasil, o lobo-guará. Alto, esguio e com pernas longas que parecem desproporcionais, ele chama atenção logo de cara, mas não se deixe enganar pela aparência elegante. Esse animal do Cerrado é extremamente reservado, prefere a solidão e evita qualquer tipo de confronto. Diferente do que muitos pensam, o lobo-guará não vive em matilhas, ele percorre grandes áreas do bioma sozinho,
marcando o território e observando tudo ao redor com extrema cautela. Sua alimentação é um verdadeiro reflexo da diversidade do cerrado. Ele consome pequenos mamíferos, aves, insetos e, principalmente, frutos típicos do bioma, como a famosa lobeira. Essa fruta é tão importante que ajuda até no funcionamento do sistema digestivo desse animal incrível. Entre os animais do cerrado, o lobo-guará é considerado um bioindicador, ou seja, sua presença mostra que o bioma ainda está equilibrado. Infelizmente, estradas, queimadas e a expansão humana ameaçam sua sobrevivência. Mesmo assim, o lobo-guará continua sendo a personificação viva da resistência do cerrado, um símbolo elegante de um bioma que insiste em sobreviver. Tamanduá-bandeira. No mesmo bioma do cerrado, surge uma figura que parece saída de um filme de fantasia, o tamanduá-bandeira. Entre os animais mais impressionantes do cerrado, ele se destaca pelo tamanho, pelo focinho alongado e pela língua extremamente comprida, que pode ultrapassar meio metro. Esse verdadeiro especialista em formigas e cupins percorre grandes extensões do bioma, usando seu olfato aguçado para localizar alimento. Com garras fortes e curvas, ele abre formigueiros com facilidade, controlando populações de insetos e mantendo o equilíbrio entre os animais do cerrado. Apesar da aparência intimidadora, o tamanduá-bandeira é pacífico e evita conflitos, usando suas garras apenas em último caso. O grande problema é que o bioma do cerrado vem sendo destruído rapidamente, e esse animal sofre com atropelamentos e perda de habitat. Quando um tamanduá-bandeira desaparece, o bioma sente. Ele é mais uma prova de que os animais do cerrado são fundamentais para o funcionamento desse ecossistema único. Jaguatirica. Silenciosa, ágil e extremamente estratégica, a jaguatirica é um dos animais mais fascinantes do cerrado. Esse felino de porte médio vive escondido na vegetação do bioma, sendo mais ativo durante a noite. Com uma pelagem manchada que funciona como camuflagem perfeita, a jaguatirica se movimenta sem fazer barulho, observando cada detalhe antes do ataque. Entre os animais predadores do cerrado, ela ocupa um papel essencial no controle de roedores, aves e pequenos répteis, mantendo o equilíbrio do bioma. Mesmo sendo uma excelente caçadora, enfrenta grandes ameaças, principalmente a perda de habitat e a caça ilegal. O cerrado é um dos territórios mais importantes para essa espécie, e sua ausência pode causar desequilíbrios sérios no bioma. Ver uma jaguatirica é como presenciar um segredo raro da natureza brasileira. Inhambu-chororó. No amanhecer do cerrado, um dos sons mais marcantes do bioma vem do inhambu-chororó. Pequeno, discreto e extremamente bem adaptado, esse está entre os animais mais importantes do cerrado. Seu canto ecoa pelos campos e serve tanto para marcar território quanto para atrair parceiros. Camuflado entre folhas secas, ele quase desaparece no solo do bioma, sendo difícil de ser visto. Alimenta-se de sementes, frutos e insetos, ajudando diretamente na regeneração do cerrado. Mesmo não chamando tanta atenção quanto outros animais, o inhambu-chororó é essencial para o equilíbrio do bioma, mostrando que no cerrado cada espécie, por menor que seja, tem um papel gigantesco. Ariranha. No bioma do cerrado, onde rios e veredas cortam a paisagem seca como verdadeiras veias de vida, vive um dos animais mais carismáticos e inteligentes desse ecossistema. A ariranha. Também conhecida como lontra gigante, ela é considerada a rainha das águas do cerrado. Diferente de muitos animais solitários do bioma, a ariranha vive em grupos familiares extremamente organizados, onde cada indivíduo tem uma função clara. Ela pode ultrapassar 1,5 metro de comprimento, possui corpo alongado, musculoso e totalmente adaptado para a natação. Seu cardápio é baseado principalmente em peixes, e sua técnica de caça impressiona até pesquisadores. Mergulhos rápidos, movimentos sincronizados e até comunicação sonora durante a perseguição. No cerrado, a presença da ariranha indica rios limpos e equilibrados, por isso ela é considerada um verdadeiro termômetro da saúde do bioma. Infelizmente, a degradação dos rios, a poluição e o avanço humano ameaçam esses animais incríveis. Quando a ariranha desaparece, o cerrado perde um de seus maiores guardiões naturais das águas. Gato-maracajá. Entre galhos retorcidos e sombras silenciosas do cerrado, surge um dos animais mais misteriosos do bioma, o gato-maracajá. Pequeno, ágil e extremamente silencioso, ele parece uma versão miniatura de grandes felinos. Mas não se engane, sua habilidade é proporcionalmente gigantesca. O maracajá é um mestre da escalada, usando suas patas flexíveis e cauda longa para se equilibrar em galhos finos como se estivesse flutuando. No cerrado, ele atua principalmente à noite, caçando roedores, aves e pequenos répteis.
Entre os animais do bioma, ele é um predador estratégico, controlando populações e mantendo o equilíbrio ecológico. Apesar disso, o desmatamento e a fragmentação do cerrado transformaram esse felino em um verdadeiro fantasma da natureza. Encontrar um gato maracajá é presenciar um dos segredos mais bem guardados do bioma brasileiro. Veado campeiro. Nos campos abertos do cerrado, um dos animais mais elegantes e essenciais corre quase sem fazer barulho, o veado campeiro. Esse cervídeo é perfeitamente adaptado ao bioma, com corpo leve, pernas longas e visão extremamente aguçada. Ele vive sozinho ou em pequenos grupos, sempre atento a qualquer movimentação estranha. Quando percebe perigo, dispara em alta velocidade, desaparecendo na paisagem do cerrado em poucos segundos. Sua alimentação é composta por gramíneas, brotos e frutos, o que o transforma em um importante dispersor de sementes do bioma. Entre os animais herbívoros do cerrado, o veado campeiro ajuda diretamente na renovação da vegetação. No entanto, a caça ilegal e a perda de habitat colocam essa espécie em risco. Sua presença simboliza equilíbrio, adaptação e resistência dentro do bioma do cerrado. Tamanduá-mirim. Discreto, ágil e extremamente eficiente, o tamanduá-mirim é um dos animais mais curiosos do cerrado. Menor que o tamanduá-bandeira, ele possui corpo compacto e um padrão escuro no peito que parece um colete natural. Esse detalhe ajuda na camuflagem dentro do bioma. O tamanduá-mirim é um especialista em formigas e cupins, utilizando sua língua longa e pegajosa para capturar milhares de insetos diariamente. Diferente de muitos animais terrestres do cerrado, ele também é um excelente escalador, passando boa parte da noite em árvores. Sua presença ajuda a controlar populações de insetos, mantendo o equilíbrio do bioma. Mesmo sendo pequeno, ele enfrenta grandes ameaças, como queimadas e atropelamentos. O tamanduá-mirim prova que, no cerrado, tamanho nunca define importância ecológica. Pato mergulhão. Poucos animais representam tão bem a pureza do bioma do cerrado quanto o pato mergulhão. Extremamente raro, ele só vive em rios cristalinos, cercados por vegetação preservada. Esse animal é um mergulhador nato, capaz de ficar submerso por longos segundos enquanto caça pequenos peixes. No cerrado, ele funciona como um verdadeiro selo de qualidade ambiental. Onde existe pato mergulhão, o bioma ainda está saudável. Infelizmente, a poluição, o assoreamento dos rios e o desmatamento reduziram drasticamente sua população. Hoje, ele é um dos animais mais ameaçados do Brasil. Proteger o pato mergulhão é proteger os últimos rios intactos do cerrado e garantir o futuro desse bioma único. Esses animais mostram que o cerrado não é apenas um cenário, mas um bioma vivo, complexo e absolutamente essencial. Cada espécie, grande ou pequena, sustenta a engrenagem da vida. Proteger o cerrado é proteger todos esses animais, o equilíbrio da natureza e o futuro do Brasil.